Você já deve ter ouvido isso em algum momento, talvez de um amigo, talvez na internet, talvez até de alguém que nunca dirigiu um carro elétrico na vida. Carro elétrico é descartável. Deu problema na bateria, acabou, joga fora. Essa frase virou quase um mantra para quem é contra a eletrificação, como se fosse uma verdade absoluta que ninguém pudesse contestar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta, sem enrolação. E se eu te disser que isso já não é mais verdade no Brasil em 2026? E mais do que isso, e se eu te disser que já existem casos reais de troca de bateria acontecendo por aqui? Que já existe manutenção sendo feita? Que já existe um mercado paralelo começando a nascer silenciosamente e que, talvez, sem ninguém perceber, o maior medo sobre carros elétricos esteja simplesmente desaparecendo? Pois é. E o mais curioso de tudo isso é que muita gente ainda está presa numa narrativa de 5 ou até 10 anos atrás, enquanto o mercado já mudou completamente bem diante dos nossos olhos. Fala galera, seja muito bem-vindo ao Artifícios Automotivos, o canal onde a gente não repete o que todo mundo fala, a gente vai atrás do que realmente está acontecendo. Já se inscreve porque esse tipo de conteúdo você não encontra fácil por aí. E já deixa o like porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga um carro elétrico. Principalmente se você ainda tem aquele medo escondido lá no fundo sobre bateria. Porque durante muito tempo, esse foi o grande ponto de dúvida, o grande argumento usado contra os elétricos, o famoso, e quando tiver que trocar a bateria? Como se isso fosse inevitável, imediato e absurdamente caro. Só que o jogo virou. E virou de um jeito que pouca gente percebeu ainda. Para começar, vamos alinhar uma coisa básica, mas que muda tudo. Um carro elétrico é muito mais simples do que um carro a combustão. E não é um pouco mais simples, é muito mais simples mesmo. Enquanto um carro a combustão tem centenas de peças móveis, sistemas complexos, motor cheio de componentes sujeitos a desgaste constante, câmbio com engrenagens, óleo circulando, calor extremo, atrito o tempo todo, o carro elétrico basicamente funciona com uma lógica muito mais direta. Uma bateria grande armazena energia, e um motor elétrico extremamente simples transforma essa energia em movimento. Não tem pistão, não tem válvula, não tem correia, não tem embreagem tradicional, não tem uma infinidade de coisas que podem dar problema. Isso significa menos manutenção, menos desgaste e, principalmente, menos dor de cabeça ao longo do tempo. Só que no meio dessa simplicidade toda, existe sim um componente que sempre chamou atenção, que sempre foi tratado como o calcanhar de Aquiles, a bateria de tração. E foi aí que nasceu o maior medo. Durante anos, se criou a ideia de que a bateria iria durar pouco, que iria degradar rapidamente, que depois de alguns anos você seria obrigado a trocar e que essa troca custaria praticamente o valor do carro, tornando todo o investimento inviável. Só que esse pensamento ignora completamente a evolução tecnológica que aconteceu nos últimos anos, principalmente com baterias do tipo LFP, como as utilizadas por empresas como a BYD, que hoje domina boa parte do mercado global de elétricos. Essas baterias foram projetadas para suportar milhares de ciclos de carga e descarga. Quando a gente fala em números reais, estamos falando de algo entre 3.000 e 5.000 ciclos completos. Agora faz uma conta simples. Se um ciclo completo te dá, por exemplo, 300 km de autonomia, isso pode significar facilmente mais de 1 milhão de quilômetros rodados ao longo da vida útil da bateria. Sim, mais de 1 milhão de quilômetros. Isso é muito mais do que a maioria dos carros a combustão roda antes de começar a dar problemas sérios. Isso é mais do que a maioria das pessoas vai rodar na vida inteira com um único carro. Ou seja, só aqui já começa a cair por terra aquela ideia de que a troca de bateria é algo comum ou inevitável. Na prática,
a maioria esmagadora das pessoas simplesmente nunca vai precisar trocar a bateria do seu carro elétrico. Mas aí vem a pergunta mais importante desse vídeo: e no Brasil, já existe troca de bateria acontecendo? A resposta é sim, já existe, mas não do jeito que muita gente imagina. Existem casos reais, inclusive envolvendo modelos populares como o BYD Dolphin Mini, onde a bateria precisou ser substituída, geralmente em situações de garantia ou casos muito específicos. E o mais impressionante não é nem o fato da troca acontecer, mas sim como ela acontece. Porque, diferente de um motor a combustão, que exige desmontagem complexa, ajustes finos, mistura de peças novas com peças usadas, possibilidade de erro humano e aquele risco de o carro nunca mais ficar exatamente como era, a troca da bateria em um carro elétrico é algo extremamente direto. O carro é levantado, a bateria antiga é desconectada, a nova é conectada e pronto. Sem gambiarra, sem adaptação, sem improviso. É praticamente um sistema plug and play em escala automotiva. Em alguns casos, isso pode ser feito em questão de minutos. E aqui entra um ponto que pouca gente fala: manutenção de bateria. Existe? Sim, começa a existir. Diferente do que muita gente pensa, a bateria não é uma peça única e indivisível. Ela é composta por vários módulos, várias células organizadas em um sistema. Isso significa que, em alguns casos, não é necessário trocar a bateria inteira. Dá para fazer manutenção pontual, substituir módulos específicos, corrigir falhas localizadas. Esse tipo de serviço ainda está engatinhando no Brasil, porque exige conhecimento técnico, segurança com alta tensão e ferramentas específicas, mas já existem profissionais e oficinas começando a atuar nessa área. Ou seja, além da troca completa, começa a surgir também a possibilidade de reparo, o que reduz ainda mais o custo e aumenta ainda mais a vida útil do sistema. Agora, segura essa parte porque talvez seja a mais interessante de todas: o surgimento de um mercado de baterias usadas. Com o crescimento dos carros elétricos no Brasil, especialmente com modelos mais acessíveis ganhando as ruas, o número de veículos circulando aumentou muito. E com mais carros na rua, inevitavelmente, acontecem acidentes. Alguns desses carros têm perda total. Só que existe um detalhe importante: a bateria de tração fica protegida na estrutura do veículo, geralmente no assoalho, com uma construção robusta. Em muitos casos de colisão, a carroceria sofre danos severos, mas a bateria permanece intacta. E o que acontece com essas baterias? Elas vão parar em desmanches, revendas, marketplaces e começam a ser vendidas como peças usadas. E é aqui que o jogo muda de verdade, porque essas baterias, muitas vezes com pouquíssimo uso, começam a aparecer no mercado com preços muito abaixo do esperado. Isso acontece por um motivo simples: oferta crescente e demanda ainda muito baixa. Como a maioria dos carros não precisa trocar bateria, quase ninguém está comprando. Resultado? Os preços começam a cair. E isso cria um cenário completamente novo. Agora imagina o seguinte: daqui a alguns anos, você tem um carro elétrico já rodado, com bastante quilometragem. Em vez de trocar de carro, você pode simplesmente comprar uma bateria seminova, com poucos quilômetros de uso, instalar no seu carro e basicamente renovar ele. É como se você desse um reset no coração do veículo. E mais, com o avanço da tecnologia, as baterias novas também tendem a ficar mais baratas. Isso já é uma tendência global. Custos de produção caindo, escala aumentando, novas químicas surgindo. Então não só o mercado de usadas tende a ficar mais acessível, como o próprio custo de baterias novas também deve diminuir ao longo do tempo. Isso abre uma possibilidade que até pouco tempo atrás parecia absurda: pode ser mais barato trocar a bateria do que trocar de carro. Sim,
Você pode manter o mesmo carro por muitos anos, fazer uma troca estratégica de bateria e continuar rodando como se estivesse com um carro praticamente novo. E ainda tem mais um detalhe que praticamente destrói o argumento de que baterias virariam lixo, a chamada segunda vida. Mesmo quando uma bateria já não é ideal para uso automotivo, ela ainda pode ser extremamente útil em outras aplicações. Sistemas de armazenamento de energia, integração com energia solar, uso residencial, backup energético. Ou seja, mesmo depois de anos de uso no carro, a bateria ainda tem valor. Ainda pode ser vendida, reaproveitada, reinserida em outro contexto. Isso cria um ciclo muito mais sustentável e inteligente do que simplesmente descartar. No fim das contas, o que a gente está vendo é uma mudança completa de narrativa. Aquilo que antes era visto como o maior problema dos carros elétricos está começando a se transformar em uma das suas maiores vantagens. A possibilidade de ter um veículo com menos manutenção, com uma vida útil extremamente longa, com opções de reparo, com o mercado de peças usadas e com reaproveitamento de componentes, cria um cenário que simplesmente não existia alguns anos atrás. E o mais interessante é que essa mudança não está acontecendo no futuro distante. Ela já começou. Já existem casos reais, já existem práticas surgindo, já existe um mercado se formando. E aí, eu te pergunto, sendo bem direto, você ainda tem medo da bateria de um carro elétrico? Ou sua visão já começou a mudar? Porque a realidade é que a maioria das pessoas nunca vai precisar trocar uma bateria. Mas mesmo que precise, hoje já existem caminhos, soluções e tendências que mostram que isso não é mais aquele bicho de 7 cabeças que parecia no passado. E talvez, só talvez, a gente esteja assistindo ao momento em que um dos maiores mitos do setor automotivo começa a cair diante dos fatos. Agora, eu quero saber de você, de verdade. Você compraria um carro elétrico hoje com essas informações? Ou ainda tem alguma dúvida que te trava? Comenta aqui embaixo porque esse debate é o mais importante agora, e é aqui nos comentários que ele continua. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que ninguém explica direito, deixa o like, compartilha com alguém que ainda acha que carro elétrico é descartável, e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar te mostrando o que realmente está acontecendo, sem filtro, sem hype exagerado e sem repetir discurso pronto. Porque no fim, informação de verdade é o que separa quem entende o futuro de quem fica preso no passado.